Você já ouviu falar sobre o vazio de Ellery, uma região esquecida nos Montes Apalaches, onde muitas pessoas desaparecem e outras voltam diferentes? Deixe-me te contar o que aconteceu comigo. E espero que, depois de ouvir, você pense duas vezes antes de seguir qualquer trilha por lá. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo, mas aconteceu. E ainda hoje tenho dificuldade em colocar em palavras o que vi e o que não consegui explicar. Fui em busca do vazio de Ellery, movido pela curiosidade. Como você, talvez, achava que era apenas uma história urbana. Mas, no fundo, algo dentro de mim sabia que havia mais. Se algo pudesse ser tão falado, não era à toa. E é claro que, como bom aventureiro, eu queria desbravar o desconhecido. Foi numa viagem para os Montes Apalaches, onde tudo começou. Eu estava em uma pequena cidade na periferia, um vilarejo onde ninguém parecia saber muito sobre o que realmente acontecia por ali. Mas, conforme me aprofundei na região, algo no ar começou a mudar. A atmosfera, a sensação de que estávamos sendo observados, e não era só eu. Falei com outros aventureiros, turistas, e cada um tinha a mesma história, uma sensação de desconforto, uma presença constante que acompanhava seus passos. E a floresta? A floresta parecia mudar conforme você andava. Eu estava indo em direção à área mais remota, onde as trilhas desapareciam no meio da mata densa. Aquela era a região conhecida como Vazio de Ellery. As histórias sobre o lugar eram desconcertantes, mas, com o espírito de investigador e com a ânsia de desmistificar a lenda, segui adiante. A primeira coisa que notei foi a mudança no clima. O sol começou a se esconder mais rapidamente, as árvores mais altas criavam uma escuridão opressiva, mesmo sendo meio-dia. O calor que antes era abafado agora se tornava um frio cortante, como se algo estivesse drenando minha energia. Cada passo parecia mais difícil. Eu estava começando a questionar minhas próprias escolhas, mas, como qualquer aventureiro experiente, tentei ignorar. Quando entrei ainda mais fundo na trilha, comecei a ouvir algo que não conseguia identificar de imediato. Um som suave, como o de sussurros, mas não vinham de nenhum ser humano. À medida que me aproximava de um pequeno riacho, a sensação de estar sendo observado aumentava. Não era só uma impressão. Algo estava se aproximando. Quando me virei, vi algo, mas não conseguia entender o que era. Era como se uma sombra estivesse me seguindo. Mas, em vez de se mover de forma natural, ela se arrastava, como se estivesse tentando se esconder atrás das árvores. Eu tentei ignorar, mas o frio em minha espinha não me deixava. Eu já estava decidindo que era hora de voltar, quando vi algo ainda mais estranho. Escadas, de madeira, cobertas por musgo. Estavam lá, no meio da floresta, sem nenhum motivo aparente. As escadas subiam até o topo de uma árvore antiga, com um aspecto bizarro, como se fossem feitas por mãos que não pertenciam àquele lugar. O que eram aquelas escadas? Por que estavam ali? Para que finalidade? Não havia como subir. Estava evidente que a árvore era imensa e as escadas não levavam a lugar nenhum. Neste momento, a sensação de que algo estava errado me envolveu de uma forma que não podia ignorar. Não subi as escadas. O medo começou a apertar no meu peito, mas o impulso de investigar mais fundo me fez continuar na trilha. Foi então que ouvi uma voz, baixa, quase um sussurro, inconfundível. A minha própria voz, chamando o meu nome. Olhei para trás e não havia ninguém. O ar parecia mais denso e os sons da floresta desapareceram. As árvores estavam imóveis, como se estivessem observando, esperando. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de errado no ar. Não era só a minha voz. Algo estava distorcendo a realidade. Antes de continuar com minha história, vou te pedir algo importante. Se você está achando essa história intrigante, inscreva-se no canal, porque acredite, o que vem a seguir vai fazer você repensar tudo o que você sabe sobre o que acontece
nos Montes Apalaches. Eu fiquei paralisado por um momento, como se estivesse esperando que aquilo fosse desaparecer. Mas não desapareceu. A voz continuou, agora mais alta e urgente. Vem aqui. Eu não sabia o que fazer. Algo dentro de mim sabia que não deveria seguir a voz, mas ao mesmo tempo, o medo de não fazer nada, de não entender o que estava acontecendo, me empurrou para frente. Foi aí que vi. Entre as árvores, uma figura, uma sombra. Não uma sombra comum, mas algo que não devia estar ali. A figura estava em pé, parada, com os olhos fixos em mim. Era como se a própria floresta tivesse dado forma a algo. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Eu não conseguia me mover. A figura não se mexia, mas seu olhar me atravessava. Quando finalmente consegui me mover, algo ainda mais bizarro aconteceu. A sombra não desapareceu. Ela começou a se mover também, como se fosse uma imitação. Cada passo que eu dava, a figura dava o mesmo, como se fosse um reflexo, mas, ao mesmo tempo, não era. Eu tentei correr, mas não conseguia me afastar. A floresta parecia me prender. Eu sabia que precisava sair dali, mas a cada passo parecia que eu estava andando em círculos. Eu estava perdido, mas, ao mesmo tempo, não estava. A sensação de não estar sozinho ficou cada vez mais insuportável. Até que, de repente, eu encontrei algo que, para mim, foi a chave para entender o que estava acontecendo. Um tipo de marca, uma inscrição na árvore, esculpida com algo afiado. Você está vendo o que te deixam ver. Foi nesse momento que a floresta, de alguma forma, me deixou sair. Como se ela já tivesse obtido o que queria de mim. Mas, quando voltei para a cidade, percebi que algo tinha mudado. Eu não era mais a mesma pessoa que tinha entrado naquela floresta. Algo em mim estava diferente. Algo dentro de mim não era mais eu. Eu comecei a investigar. Encontrei outros relatos, outros como eu, pessoas que haviam perdido a noção do tempo, que haviam visto as escadas, as figuras, as sombras, que ouviram suas próprias vozes ou duplicatas de si mesmas, chamando. E o mais assustador, as pessoas que se perderam e voltaram não eram as mesmas. O vazio de Ellery parece não ser apenas um lugar, é um ponto onde as realidades se cruzam, onde a floresta não apenas observa, mas se alimenta dos que a atravessam. Agora, o que me assusta é pensar que o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. E se eu tiver razão? E se, de alguma forma, tudo isso for uma porta para algo além do nosso entendimento? Algo que espreita, que observa e que toma a forma do que precisa para sobreviver. Mas a pergunta que fica é: o que realmente acontece com as pessoas que vão ao vazio de Ellery? O que, ou quem, está esperando lá? Agora, eu te faço uma pergunta. E você? Já teve alguma experiência com algo inexplicável? Com algo que mudou sua percepção da realidade? Deixe sua opinião nos comentários. E se você já teve uma história parecida, mande para a gente. Quem sabe ela apareça no próximo vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, porque mais mistérios como esse estão à vista.